Shalom, Haverim. Hoje nós iremos tirar algumas dúvidas acerca das três partes do shiur que eu fiz sobre o anticristo, o terceiro templo e o sistema sacrificial. Eu fiz uma sequência de 3 vídeos e algumas pessoas depois apresentaram algumas dúvidas e objeções, então nós estaremos respondendo a estas pessoas de maneira sucinta, mas para esclarecer alguns pontos. Rememorando, nos 3 vídeos eu afirmei que, de acordo com diversas fontes rabínicas, o Eterno nunca desejou o sacrifício de animais. O sacrifício de animais é um instituto que tem origem no paganismo e este instituto terminou permeando diversas culturas do Antigo Oriente Próximo, e daí, já que os povos idólatras estavam acostumados a realizar sacrifício de animais, isso terminou adentrando também no povo de Israel, e vários rabinos afirmam que o Eterno instituiu o sacrifício de animais não porque fosse desejo do Eterno, mas para fazer com que houvesse uma transferência do culto aos ídolos para o culto monoteísta ao Eterno. E daí, com o passar do tempo, o Eterno chegaria um momento em que ele poria fim ao sacrifício de animais, e nós sabemos que isto ocorreu com o sacrifício único e perfeito de Yeshua HaMashiach, conforme você pode ler no Sefer Ivrim, no livro de Hebreus, capítulo 10, e o próprio Talmud, eu citei a passagem, eu li e expliquei, o Talmud atesta que até mesmo antes da destruição do templo, do segundo templo, pelos romanos no ano 70 da Era Comum, no ano 30, ou seja, no ano da morte de Yeshua HaMashiach, os sacrifícios de animais eram feitos, mas o Eterno já estava rejeitando o sacrifício de animais. Estava rejeitando, pois nunca foi desejo do Eterno que os sacrifícios ocorressem para sempre. Então, eu gosto de dar algum exemplo. Alguém me pergunta, por que o Eterno instituiu o sacrifício de animais? Eu pergunto, por que na Torá o Eterno regulamentou a poligamia? Significa que o Eterno gosta da poligamia? Não. Alguém me pergunta, mas por que a Torá regulamenta a escravidão? Será que Hashem, ele gosta, ele ama a escravidão? É claro que não, mas a poligamia, a escravidão e o sacrifício de animais eram institutos que existiam, infelizmente, na antiguidade, então o Eterno teve que regulamentá-los, mas o Eterno sabia que haveria um momento em que eles chegariam ao fim. A escravidão chegou ao fim, a poligamia, depois ela foi banida, a poligamia, pelo judaísmo, e o sacrifício de animais, segundo o judaísmo, parou de ocorrer, obviamente pela destruição do segundo templo, mas nós que cremos em Yeshua HaMashiach, nós sabemos, Sefer Ivrim, livro de Hebreus, o capítulo 10, afirma que o sacrifício de Yeshua HaMashiach, ele foi único e perfeito, pondo fim ao sistema sacrificial. E repito que eu citei diversas fontes rabínicas. Se você não assistiu, você tem que assistir a parte 1, a parte 2 e a parte 3 para entender tudo isso que eu estou falando. Se você assistir só esse vídeo atual, você ficará perdido com tantas e tantas informações, inclusive sobre o anticristo, o antimashiach, e sobre a estratégia maligna do anticristo. Você tem que combinar com entendimento. Então não perca esses 3 vídeos que irão esclarecer as estratégias malignas do anticristo. Bem, mas aí algumas pessoas me levantaram algumas perguntas. Me perguntaram o seguinte, Tzadok, você falou que o Eterno não queria o sacrifício de animais. Porém, em Bereshit, em Gênesis, capítulo 3, verso 21, Gênesis 3, 21, é dito que o Eterno fez roupas com peles para Adão e Havá, para Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, depois eles se envergonharam da sua nudez
e Gênesis 3:21 fala que o Eterno fez roupas com peles. E daí a pessoa pergunta, ora, se o Eterno fez roupa com pele, então o Eterno sacrificou animais, significa que o Eterno gosta do sacrifício de animais. Vejam só, obviamente as pessoas que me fizeram essas perguntas ou estudaram ou leram livros de teologia cristã, pois a teologia cristã, não todos, mas muitos teólogos cristãos afirmam que em Gênesis 3:21 o Eterno fez um sacrifício de animais, sacrificou animais, pegou a pele dos animais sacrificados e fez roupas a Adão e Havá, Adão e Eva, e dizem esses teólogos cristãos que este sacrifício de animais feito pelo próprio Eterno, ele prefiguraria, seria uma tipificação do futuro sacrifício de Yeshua HaMashiach. Bem, isso é o que diz a teologia cristã, mas a teologia judaica majoritária não defende essa tese. De acordo com o Sefer Adam ve'Havá Aleph, o primeiro livro de Adão e Eva, que é um livro da tradição judaica, esse livro explica como o Eterno fez roupas de peles para Adão e Havá, para Adão e Eva. De acordo com o livro de Adão e Eva, o primeiro livro, o Eterno não fez um sacrifício de animais. Esse livro explica que nós sabemos que durante o Gan Éden, o Jardim do Éden, não havia morte, os animais eram vegetarianos, um não comia o outro, e só a partir do pecado que a morte adentrou no mundo. Então esse livro explica que um leão, após o pecado de Adão e Havá, um leão matou e comeu uma ovelha. E ele estraçalhou a ovelha e ficou a carcaça e a pele da ovelha morta. Então o Eterno pegou a pele da ovelha morta e fez roupas para cobrir Adão e Havá, Adão e Eva. Essa é uma interpretação muito antiga que consta do Sefer Adam ve'Havá Aleph, o primeiro livro de Adão e Eva. Ou seja, o Eterno não sacrificou animal, foi um leão que comeu uma ovelha e o Eterno pegou a pele da ovelha morta e fez roupas para cobrir a nudez de Adão e Havá. Uma outra interpretação distinta consta no Targum Yonatan, que daí já dá uma visão diferente. O Targum Yonatan fala que, já que a serpente que levou Havá a pecar, enganando-a, e posteriormente Adão foi enganado, o Eterno ele pegou a pele da serpente e usou esta pele para fazer uma roupa para Adão e Havá. Há muito tempo, né, muita gente usa roupa, bota de cobra, bolsa de cobra, casaco. Eu particularmente não gosto, acho horrível, mas de acordo com o Targum Yonatan, já que a serpente que promoveu isso, e nós já fizemos um shiur dizendo que Hassatan, Satanás, usou a serpente, então o Eterno pegou a pele da serpente e fez roupas para Adão e Havá. Essa é uma segunda interpretação à luz do judaísmo. E também existe uma terceira interpretação que está no Midrash Rabbah, em Bereshit Rabbah 20.12, e também no Talmud, no Tratado de Sotá 14a, tanto o Sotá 14a quanto o Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah, afirmam que o Eterno não fez pele, que o Eterno não fez roupas com peles. Eles entendem esse texto de uma maneira diferente. Eles afirmam o seguinte, que o Eterno fez roupas para a pele de Adão e Havá. Ou seja, de acordo com essas fontes, a roupa não era de pele. A roupa não era de pele. A roupa era para a pele de Adão e Havá, sem dizer com que material o Eterno, com que tipo de tecido, se era lã, se era linho, se era seda. Ou seja, não afirma, porque eles entendem que seria uma roupa para a pele e não uma roupa de pele. Então, independentemente, eu dei 3 interpretações judaicas, existem até outras, mas vejam só, de acordo com essas 3 interpretações, isso não tem nada a ver com sacrifício de animais. Ou seja, o Eterno não sacrificou um animal em um culto para o próprio Eterno.
Logo, mantém-se as assertivas que eu ministrei nos 3 estudos anteriores, que o Eterno ele não quis o sacrifício de animais, e Gênesis 3:21 também não tem nada a ver com o sacrifício de animais. Bem, uma outra dúvida que me levantaram é sobre Bereshit Perek Dalet, o livro de Gênesis, capítulo 4. Quando você vai ler os versos 1 a 5, consta a história de Hevel, Abel e Caim, ou Caim em português. Você sabe a história dos 2 irmãos e diz a Torá que Hevel, Abel, ele ofertou animais em sacrifícios para o Eterno. E Caim, ele ofertou ao Eterno frutos da terra, ofereceu gêneros agrícolas ao Eterno. E o Eterno aceitou o sacrifício de Hevel, de Abel, e rejeitou o sacrifício de Caim. E daí muita gente fala assim: Tzadok, o Eterno aceitou o sacrifício de Hevel, Abel, porque era um sacrifício de animais. Porque o Eterno gosta do sacrifício de animais. E o Eterno rejeitou o sacrifício de Caim, por quê? Porque o Eterno não gosta, ele não quer que a oferta seja de produtos agrícolas. Ora, isso é um raciocínio totalmente errado. Por quê? Porque, de acordo com várias fontes judaicas, vários rabinos explicam que a questão do Eterno aceitar a oferta de um irmão e rejeitar a oferta, o corban, de outro irmão, isso não tem nada a ver com o fato de um ofertar animais e o outro produtos agrícolas. A questão não é essa, que o animal é melhor, vale mais do que o produto agrícola. Não é isso. Explicam os rabinos que o corban, a oferta de Hevel, Abel, ela foi aceita porque Hevel, ele ofertou com kavaná, com uma intenção genuína e pura em seu coração. O seu coração era quebrantado, era contrito, então ele ofertou com um coração bondoso perante o Eterno. E Caim, ele tinha um coração corrupto, um coração mau. Então vejam, se Hevel, se Abel tivesse oferecido, por exemplo, uma oferta de verduras com um coração sincero, a oferta seria aceita da mesma maneira. E por outro lado, Caim, ainda que Caim ofertasse animais em sacrifício, se o seu coração estava corrupto e poluído, o seu sacrifício seria rejeitado de qualquer maneira. Então a questão não é que o Eterno quer animal e não quer produto agrícola. Não. Tanto é que na própria Torá o Eterno aceitava ofertas, korbanot de minhá, que era uma oferta, um korban com farinha e azeite. Então o Eterno aceita esse tipo de oferta também. O próprio Sefer Adão Verrav Aleph, o primeiro livro de Adão e Eva, fala que Hevel, Abel, às vezes ele oferecia sim sacrifícios agrícolas ao Eterno. E esses sacrifícios ofertas, né? Porque né, a verdura não morre. Então, desculpe, então ele ofertava essa oferta, esse corban de produtos agrícolas, e isso era aceito pelo Eterno. E o livro de Adão e Eva, o primeiro livro, afirma ainda que por que o corban, a oferta de Caim, foi rejeitada? Porque Hassatan, Satanás, havia tentado Caim, fez uma intriga para que Caim sentisse raiva, ódio e inveja do seu irmão. Hassatan, ele seduz mentalmente Caim para que Caim pensasse que Adão e Eva amassem mais a Hevel, Abel do que ele. Então Caim, ele achava que os pais amavam mais o outro irmão, ele se sentia inferiorizado, ele se sentia pequenino, e daí isso gera um ódio, uma raiva no coração dele. Hassatan começa a introjetar esses pensamentos, ele fica com ódio, raiva, e daí ele faz uma oferta ao Eterno, mas com um coração totalmente corrupto, totalmente cheio de ódio, e uma oferta com ódio, com raiva, obviamente o Eterno não aceita. Foi o que Yeshua HaMashiach ensinou. Lembram? Yeshua
ele falou, olha, se você vai fazer uma oferta e tem um problema com seu irmão, vai e se reconcilie primeiro com seu irmão e depois você vai e entrega o corban, entrega a oferta. Não adianta entregar a oferta se você está no pecado com o coração corrompido. Então, vejam só, a questão de Hevel e Caim, isso não tem nada a ver que o sacrifício de animais é superior a uma oferta de produtos agrícolas. A questão é o que está no coração da pessoa. Hevel tinha um coração puro e Caim um coração corrompido. Outra questão que me levantaram foi acerca de Bereshit, Gênesis capítulo 22, que tem o quase sacrifício de Yitzhak, de Isaac. Na verdade, Abraão, ele não chegou a consumar o sacrifício de Isaac, mas em seu coração ele já tinha sacrificado o seu filho, pois ele estava disposto a ir até o fim. Então o ato não foi consumado no mundo físico, mas no coração de Abraão, ele já tinha sacrificado o seu próprio filho. E daí alguém me perguntou, ora, mas aí apareceu Malach, o anjo, e ele não sacrificou o filho e sacrificou um carneiro. Isso significa que o Eterno instituiu o carneiro como sacrifício? Vejam só, quando Abraão viu o carneiro, não está escrito que o Eterno determinou ali, assim, a partir de hoje o carneiro será para ti como um sacrifício. Não está escrito, você pode ler o texto que está dizendo que Abraão, ele viu o carneiro e ele ofereceu o carneiro em substituição a Yitzhak. Mas, repito, ali nesse texto, o Eterno não instituiu o sacrifício de animais. Os rabinos falam que toda a sistematização do sistema sacrificial, ele vai ocorrer apenas no Sefer Vaikra, no livro de Levítico. Antes a Torá menciona alguns sacrifícios sim, mas a sistematização ocorre só no Sefer Vaikra. Ou seja, Abraão, por que o Eterno aceitou o carneiro no lugar de Yitzhak como sacrifício? Por quê? Porque Abraão, ele passou no teste do Eterno, porque no seu coração ele já tinha sacrificado o seu próprio filho. Vários rabinos falam isso. Esse episódio é chamado em hebraico de Akedah, da amarração. Ele amarrou Yitzhak, ele ia imolar Yitzhak. Os cristãos, muitas pinturas e quadros cristãos colocam Isaac como se fosse um garotinho que nem soubesse o que estava acontecendo, mas a cultura judaica afirma que Isaac já era um homem maduro. Ele tinha consciência que ele seria sacrificado, sim, ele aceitou ser amarrado e ele entregou a sua própria vida em sacrifício para fazer capará, para fazer expiação. Então, o sacrifício de Isaac, na verdade, esse ato tipifica, sim, o sacrifício de Yeshua HaMashiach. A Akedah, Gênesis 22, tipifica completamente o sacrifício de Yeshua. Tal como Isaac, um homem maduro, ele entrega a sua própria vida para fazer expiação pelo seu pai e pela sua família, e Yeshua HaMashiach, ele se entrega para fazer capará, para fazer expiação pela vida de todos aqueles que nele creem. Mas o meu ponto central aqui é o seguinte: isso daí não significa que o Eterno instituiu ali e sistematizou os sacrifícios. Não ocorreu isso, pois, repito, os sacrifícios eram hábitos culturais daquela época, mas isso não era do agrado do Eterno, pois o próprio Eterno sabia que um dia os sacrifícios de animais, eles chegariam ao fim, e chegaram ao fim com Yeshua HaMashiach. Um outro texto que pessoas me perguntaram é sobre o livro de Atos, capítulo 21, versos 24 a 26, em que o rabino Paulo, ele vai, algumas traduções colocam de forma clara, outras não, mas ele vai e dizem o seguinte:
Paulo chega em Jerusalém, estão dizendo que ele transgride a Torá. Estão lançando uma lashon hará, um pecado da língua, um falso testemunho de que ele viola a Torá. E daí, judeus zelosos dizem: Paulo, para provar que você cumpre a Torá, você e outros Haverim, outros amigos, outros Ahim, outros irmãos, você vai e pague as despesas deles no templo, porque tanto Paulo, quanto aqueles homens tinham feito o voto de Nazir, de Nazireu. Então, Paulo ele vai no templo para raspar o cabelo, concluindo o voto de Nazir, o voto de Nazireu. E quando você lê a Torá no livro de Bamidbar, Números, capítulo 6, há uma menção de que quando você vai entregar o Neder, quando você vai entregar o voto de Nazireu, você tem que fazer sacrifício. Então Paulo, ele fez um sacrifício, sim, para ele e para os demais irmãos, para cumprir o Neder, para cumprir o voto de Nazir, o voto de Nazireu. E daí alguém me pergunta: Sadoc, mas se Shaul ele fez o sacrifício, significa que mesmo depois da morte de Yeshua, os seus discípulos faziam sacrifícios. Você mesmo agora está... porque essas pessoas pensaram o seguinte: eu disse que à luz da Brit Hadashah os sacrifícios acabaram com Yeshua. Em Atos aparece Paulo fazendo o sacrifício. Então aparentemente há uma contradição, porque Paulo fez sacrifícios. Mas a questão é, vejam só, Haverim, por que Paulo fez sacrifícios? Porque ele e aqueles homens tinham feito Nedarim, tinham feito votos de Nazir, de Nazireu. Então eles tinham que cumprir os seus votos. Talvez aqueles homens, talvez Paulo, pudessem ter feito votos anos e anos atrás, até mesmo antes de conhecer Yeshua. Ali não descreve o nome de cada um daqueles homens, o passado deles, o que eles tinham sido. Então, muita gente chegou a fazer voto de Nazir, de Nazireu, pela vida inteira, ou por 1 ano, 10 anos, por 20 anos. Então, muita gente tinha um voto muito extenso. Então, vejam só, tanto Paulo, quanto aqueles homens tinham feito o voto de Nazir, de Nazireu, e, obviamente, se eles fizeram o voto, eles tinham que cumprir os Nedarim, tinham que cumprir os votos, e de acordo com a Torá, isso exigia sacrifício. Então eles fizeram porque eles já estavam comprometidos. Não significa que isso fosse uma prática generalizada entre os discípulos de Yeshua HaMashiach. Tanto é que eu desafio você, tirando essa passagem, você pode ler todo o livro de Atos e as cartas de Shaul, de Paulo e dos outros talmidim, dos outros discípulos, que você não vai ler que os discípulos estavam fazendo sacrifícios no templo. Isso não é dito. Essa é a única passagem de Atos 21, mas por quê? Porque eles tinham feito previamente um Neder, um voto de Nazir, e quem fez voto, se fez voto, você é obrigado a cumprir. Mas tirando essa única exceção, nós não lemos em Atos dos emissários, nem na Brit Hadashah como um todo, que os discípulos estavam fazendo sacrifícios. Tanto é que você pode ler os reconhecimentos de Clemente. Eu tenho a versão siríaca, que compila diversas tradições antigas dos judeus nazarenos, e lá Pedro fala expressamente que após a ressurreição de Yeshua HaMashiach, lembram que Yeshua ressuscitou e ficou 40 dias com os discípulos aparecendo? Pedro diz que Yeshua ensinou que os sacrifícios chegaram ao fim. Os sacrifícios de animais chegaram ao fim, pois o sacrifício de Yeshua HaMashiach é um sacrifício único e perfeito. Onde há um sacrifício único e perfeito, não há mais a necessidade de sacrifício de animais. Basta você ler Sefer Ivrim, o livro de Hebreus,
capítulo 10, que é muito categórico e firme neste sentido. E daí, se você assistiu aos meus 3 vídeos anteriores, você vai verificar que na era messiânica, Yeshayahu Hanavi, o profeta Isaías, falou que não haverá mais morte. Então, se não há mais morte, não é necessário mais o sacrifício. Então, para que existirá o Beit HaMikdash, o templo? Repito mais uma vez as palavras do rabino Yitzhak Kook, um rabino ortodoxo, muito famoso, muito erudito, que foi o primeiro rabino do pré-estado de Israel. Ele fala que na era messiânica não existirão sacrifício de animais. O único korban, a única oferta que existirá é de minha, que é uma oferta feita com farinha e azeite. Então, fiquem ligados, pois eu já falei e repito, o Instituto do Templo quer criar um terceiro templo fazendo sacrifícios de animais. E daí, se você ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, o anticristo, o antimashiach, ele vai enganar as pessoas para que elas façam sacrifícios estes que não são mais necessários, pois o sacrifício de Yeshua HaMashiach, ele é único e perfeito. Se você não assistiu aos vídeos anteriores, assista, pois você terá uma firmeza muito grande para não ser enganado pelo anti-Mashiach, pelo anticristo. Que o Eterno abençoe e guarde você e toda a sua família. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, o Messias. Amém.